Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste quadro que você já ama, você já está aqui toda semana assistindo, compartilhando com os amigos o nosso quadro Teologia de Segunda. Um quadro onde eu reajo às teologias que são um pouco ou muito, às vezes muitíssimo, duvidosas. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Cardoso e antes de nós prosseguirmos para o próximo vídeo, deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Algumas pessoas estão entrando em contato comigo e questionando. Você agora quer imitar o Iago Martins, quer imitar o Caio Modesto, Rodrigo Mocelin, outros youtubers aí cristãos que criam um conteúdo teológico na internet? E a resposta é sim. É exatamente isso que eu estou tentando fazer. Afinal de contas, quanto mais pessoas criando conteúdo na internet, conteúdo cristão, trazendo teologia nesse formato, que é um formato muito simples de se compreender, um formato que você que não conhece teologia, você que quer aprender, mas às vezes não tem acesso a um bom material teológico, acaba aprendendo através de comentários, através de vídeos mais rápidos, vídeos mais dinâmicos. É claro, nós traremos vídeos mais complexos aqui no canal muito em breve, mas por enquanto estamos aqui com o Teologia de Segunda, que é um quadro aí que vocês têm gostado, têm compartilhado, têm curtido. Então, agora sim, sem mais delongas, vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, deixa eu já expor aqui a minha posição a respeito da música Auê do Coletivo Candeeiro. Eu acredito que essa música foi muito bem pensada e a estratégia do Coletivo Candeeiro foi justamente causar esse incômodo que eu senti, que muitas pessoas sentiram, que todo o meio evangélico do Brasil sentiu quando escutou pela primeira vez ou pelas muitas vezes que essa música tocou aí nos shorts, nos reels, pela internet. E assim, eu não concordo em nada com o que eles fizeram. Que fique bem claro isso. Se eu não me engano, esse vídeo aqui é um trecho do clipe, da gravação da música, onde eles tentam justificar o nome da música, a letra da música e outras coisas mais relacionadas a tudo nela. Mas novamente, na minha opinião, a intenção do Coletivo Candeeiro foi causar estranheza. Foi fazer com que essa música repercutisse. Eu acho que toda a letra, todas as palavras usadas, tudo foi pensado. Até mesmo essa ideia de duplo sentido que muitas pessoas tiveram uma impressão, eu mesmo, na primeira vez que escutei, tive essa impressão, ela foi muito bem pensada justamente para dar esse ibope para a música. E se você escutar todas as músicas do álbum, talvez você tenha a mesma impressão que eu. Usar instrumentos brasileiros para criar uma música que fale sobre Deus, que fale sobre a igreja, a comunhão, não é um problema. Usar ritmos musicais específicos, culturais, locais, para criar uma música que não é um louvor. Sejamos sinceros, Auê não é um louvor, não é uma música que se canta na igreja, por mais que muito provavelmente, pelo que eu conheço da teologia do Marcos Telles, do pessoal do Coletivo Candeeiro, eles certamente tocam essa música no culto, tocarão essa música nos cultos ao Senhor. Isso é um problema? Sim, é um problema gigantesco. Esse tipo de música não deveria tocar na igreja. Mas o problema de não tocar é por causa do ritmo, é por causa da cultura, é por causa dos instrumentos usados? Não, o problema central dessa música é a letra. Primeiro, a letra não é uma letra de adoração ao Senhor, não é uma letra que exalta o nome do Senhor, é uma letra que fala sobre a vida cotidiana do reino de Deus, da igreja, enfim, na perspectiva cultural dos cantores. Não quer dizer que a sua perspectiva seja a mesma deles, até porque a minha mesmo não é. Particularmente, eu gosto muito das músicas do Marcos Telles. Eu gosto do álbum lá, Amado Timóteo, eu acho que eu sei de cor, a maioria das músicas lá são músicas que são muito edificantes. Mas o Coletivo Candeeiro em si, eu vejo como um problema muitas das letras que eles escrevem, muitas das músicas que eles compõem. E o motivo disso é porque eles tentam a todo custo realmente impactar de uma forma estranha a cultura evangélica brasileira. Eles tentam incrementar uma cultura que já está estabelecida, de uma mente evangélica que já foi criada há muito tempo atrás, há muitas décadas atrás, e isso certamente vai causar um incômodo, seja em pentecostais, seja em neopentecostais, seja em tradicionais, seja em reformados, não importa. O estilo que o Coletivo Candeeiro traz é um estilo agressivamente
estranho. Então, novamente, não são músicas que você deve usar para tocar na igreja, para cultuar ao Senhor. São músicas para você ouvir. Simplesmente ouvir. Eu sei que alguns não conseguem nem ouvir, dada ali a questão do duplo sentido que pode ter em algumas partes da letra. Não estou afirmando que tem, eu acredito que sim, mas não estou afirmando nada. Mas então como é que fica você e eu nessa situação? Simples. Ficamos do mesmo jeito. Se você não quer escutar as músicas do Coletivo Candeeiro na sua casa, não escute. Se você não está pensando em tocar na sua igreja, que bom, eu acho uma ótima posição se você não quer tocar na sua igreja. Então, está tudo bem, está tudo tranquilo, não há problema aqui. Agora, é uma música estranha. É uma música muito estranha. Por mais que o refrão esteja na minha cabeça até agora, é uma música que eu não gostei. Não gostei. Eu queria não ter ouvido tantas vezes ao ponto de decorar aí certa parte do refrão. Vai mudar alguma coisa se você não escutar? Não. Vai mudar alguma coisa se você escutar? Vai, pode mudar. Você pode acabar gostando do estilo e acabar trazendo essa perspectiva para a sua cosmovisão cultural, a sua cosmovisão geral. E isso pode ser um problema dependendo da área que você está, dependendo do meio teológico cristão que você está. Meu conselho a você, se você já escutou o refrão da música e te incomodou, não escute. Se você tem curiosidade, fique à vontade, mas as consequências são suas. É por isso que eu prefiro salmos. Nos salmos a gente fica tranquilo, dá pra cantar no culto, dá pra cantar fora do culto, dá pra cantar no culto familiar. É muito bom. Cantar salmos é a melhor coisa que tem para a igreja brasileira sair desse meio confuso da teologia. Bem, as frases que estão aqui no vídeo são claramente de pessoas que defendem a música Way, defendem a ideia cultural do Coletivo Candeeiro. Eu vou dizer, é muito bonita essa ideia de tentar aceitar que um culto cheio de bagunça é um culto agradável ao Senhor. É bonita na mente dessas pessoas, porque diante da Bíblia é uma bagunça. A Bíblia é bem clara que o culto a Deus, ele é alegre, é um culto onde nós nos alegramos diante de Deus pelos benefícios que Ele nos dá, onde nós reconhecemos a grandeza do Senhor e exaltamos Ele com louvores, com orações, com a própria palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que eu posso cantar de qualquer jeito, isso não quer dizer que eu posso cantar qualquer coisa, isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser dentro do culto. Isso se chama pragmatismo. Uma coisa curiosa aqui, ainda sobre a questão do Coletivo Candeeiro, se eu não me engano eles são batistas da Batista Brasileira, Convenção Batista Brasileira, que é uma convenção muito pragmatista. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos dentro da convenção. Conheço muitos pastores, conheço muitos missionários dentro da Convenção Batista Brasileira e eu posso dizer, já estive lá, já cultuei com eles algumas vezes, já congreguei há algum tempo e eu posso dizer, é uma igreja muito pragmatista. Então, se está funcionando, se está trazendo pessoas para dentro da igreja, se está fazendo com que as pessoas permaneçam na igreja, então vamos colocar no culto. Essa é a perspectiva do pragmatismo religioso. E isso que nós vemos aqui nos países da África, onde o culto muitas vezes é um culto sem ordem, sem zelo, um culto onde as pessoas dançam, pulam, se exibem muitas vezes, e isso é o verdadeiro pragmatismo. É um culto agradável a homens e não agradável ao Senhor. Ah, Cardoso, mas o Senhor não ama aqueles que adoram a Ele com alegria? Ama, o Senhor ama, mas Ele ama também a ordem e decência dentro do culto. Quando nós lemos lá o texto de 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos claramente que o chamado de Paulo é para a ordem e decência dentro do culto ao Senhor. Então ele fala que as pessoas não poderiam falar em línguas de uma forma falsa e exacerbada, eles precisavam fazer aquilo com ordem e decência. Se de fato fosse um dom verdadeiro,
deveria ser feito num contexto cabível e não num contexto onde eles podiam falar a qualquer momento atrapalhando o culto. A mesma coisa a profecia, que é a pregação do evangelho. Eles não poderiam profetizar ali diante do culto ao mesmo tempo e eles não poderiam fazer aquilo sem ordem e decência. O próprio texto, lá nos versículos 30 em diante, vai mostrar que é necessário que o culto seja ordeiro. É necessário que seja assim, porque aí sim é um culto a Deus, porque o Senhor não é um Deus de bagunça. O Senhor não é um Deus onde as pessoas, só porque estão alegres, só porque estão demonstrando a sua alegria e gratidão diante de Deus, elas podem fazer o que elas quiserem. E olha, eu tenho muitos amigos pastores de igrejas lá na Angola, de igrejas em outros países da África, onde o culto é totalmente ordeiro. É um culto sério, um culto realmente bíblico, um culto que agrada ao Senhor. Então você não vai ver pessoas cantando e dançando de forma totalmente desordeira. Você vai ver pessoas alegres por estarem em comunhão diante da presença do Senhor, mas sem corromper o culto a Deus com as suas próprias vontades, seus próprios desejos e perspectivas do que seria de fato o culto a Deus. Existe uma coisa chamada princípio regulador do culto, PRC. O que é isso? São os princípios que a Bíblia determina para o culto a Deus. E sim, Deus determina como o culto deve ser feito. Ele não aceita cultos que não são feitos de acordo com a sua vontade. Nós vemos o próprio exemplo de Nadab e Abiú, quando tentaram prestar um culto que não era agradável a Deus, um fogo falso ao Senhor, e o resultado foi a morte deles. Então veja, se Deus leva tão a sério o culto a Ele, nós precisamos levar a sério também. Nós não podemos de forma alguma fazer da forma como nós achamos melhor. E muitas vezes, essa ideia pragmatista de vamos fazer o culto de uma forma mais animada, de uma forma mais dinâmica, muitas vezes isso é apenas o encobrimento da nossa própria vontade. Então eu quero que as coisas sejam dessa forma, então eu crio a desculpa de que é algo para agradar ao Senhor. Mas o Senhor se aborrece daqueles que cultuam a Ele de uma forma errada. Então, esse vídeo aqui não é exemplo algum. Na verdade, é só um exemplo de uma desordem, de um culto desordeiro. Só isso. Tomei CIA com açaí e tapioca. Olha o hino da harpa sendo cantado em Tupi-Guarani. Bom, o que eu vou dizer a respeito disso, né? É novamente o pragmatismo dentro da igreja. Eu vou falar o trabalho que algumas instituições fazem, algumas igrejas fazem dentro dos povos indígenas, dentro dos povos ribeirinhos que são de difícil acesso. É um trabalho muito bonito, não podemos negar isso. Agora, essa perspectiva aqui da ceia é totalmente errada, é totalmente antibíblica, é totalmente desagradável. Algumas pessoas tentam passar uma certa beleza nisso, dizendo, o povo ali é pobre, eles não têm condições, então tem que ser feito com algo que eles tenham à disposição. Ou nós precisamos preservar a cultura, assim como o Coletivo Candeeiro faz, né? Nós precisamos preservar a cultura do povo, então vamos usar elementos do povo, elementos locais para ministrar a ceia do Senhor. Isso não faz sentido algum. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Cristo e os elementos dessa ceia foram instituídos por Ele também. Então nós não podemos ousar mudar esses elementos apenas pelo nosso próprio bel prazer. A resposta dessas pessoas que mudam os elementos da ceia sempre é a mesma. Mas se não tiver os elementos para fazer, então vai ficar sem cear? Veja bem, há relatos históricos de igrejas que esperavam meses, anos para poder ceiar. E as pessoas esperavam com muito anseio, com muita emoção, aquele grande dia onde elas poderiam ter um ministro do Senhor e onde elas poderiam cear corretamente, biblicamente. Elas não ousavam cear de forma errada. E geralmente quem defende essa ideia de mudar os elementos da ceia para contextualizar ali ou por uma causa de necessidade, geralmente são as pessoas que permitem que a ceia seja ministrada por mulheres, permitem que a ceia seja ministrada por
pessoas que não têm formação alguma, não têm ordenação nenhuma, não são ministros do Senhor. Permitem muitas vezes que até pessoas descrentes participem da ceia do Senhor. Então veja, novamente é o pragmatismo reinando e novamente são as próprias perspectivas humanas e não a perspectiva da palavra de Deus sendo aplicada no contexto cristão. E esse é o grande problema do evangelicalismo brasileiro. As pessoas fazem o que querem e não o que Deus quer. Eu tô vendo aqui celulares, câmeras, pessoas filmando, pessoas bem vestidas, tudo muito organizado. Essas pessoas não tinham pão e vinho, não tinham pão e nem o suco de uva, né? Eu acho que tem que ser com vinho, mas elas não tinham nem o suco, né? Nem o pão. Como assim? Precisa ser com tapioca e açaí? Não faz sentido, não faz sentido. Novamente, é pragmatismo puro isso daqui. Fui um dia desses visitar uma igreja, cara, eu saí assustada. Porque a gente chegou, eu tenho 2 meninos pequenos, né? Eu tenho um de 3 e eu tenho um de 6 meses agora. E na época, eu tava só com o John John. E aí eu levei a mochilinha dele de brinquedo, a gente sentou no banco assim, coloquei a mochilinha do lado e ele ficou do meu lado. A única coisa que ele ficou foi em pé entre o Daniel e eu. Ele tava em silêncio. Daqui a pouco veio alguém e falou assim, olha, tem uma salinha de criança ali, pra você levar ele. Eu falei, não, obrigada, ele tá bem aqui. Ele não curte muito ainda, ele tava bem pequeno, mas ele vai ficar aqui com a gente. Tá, não, tudo bem. Aí daqui a pouco veio a segunda pessoa, olha, tem uma salinha de criança pra você levar ele lá e tal. Eu falei, não, ele vai ficar aqui, tá tudo bem. Quando veio a terceira pessoa, a pessoa já falou, olha, criança não pode ficar aqui no santuário. Aí eu, na hora eu falei, não. Que frase? Quê? Aí eu não entendi. Não, é que ela atrapalha o culto. Criança não pode ficar no culto. Aí eu olhei e falei, o que eu faço então? Porque eu sou uma mãe, né? Eu não vou deixar meu filho. Esse daqui é o retrato perfeito das igrejas atuais. As crianças são um problema para a igreja moderna. Antigamente, não havia problema algum da participação das crianças no culto. Para você ter uma noção, essa ideia das crianças deixarem de cultuar com os adultos, deixarem de cultuar com as suas famílias, é uma ideia muito nova. Se você olhar aí até o meio do século passado, era muito comum você ter as crianças no culto, cultuando ao Senhor junto com todo o corpo de Cristo. E isso não só em igrejas reformadas, em igrejas pentecostais, neopentecostais. Não tinha neopentecostalismo ainda, né? Esse problemão aí que nós temos hoje. Mas ninguém via problema na participação das crianças no culto. Por quê? As crianças são parte da igreja. Há uma ideia muito errada de que as crianças são a igreja do futuro. É uma mentira isso. As crianças são a igreja do presente. Ainda mais se você é um cristão reformado, se você é um cristão presbiteriano, você batizou seu filho. E você tem ou deveria ter a clara certeza de que o seu filho é parte do corpo de Cristo e ele precisa cultuar a Deus. Eu sei que em outras linhas teológicas isso não é uma realidade. As pessoas não olham para a criança como membro da igreja, membro do corpo de Cristo, membro da igreja invisível. Mas ainda assim, no passado, isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema as crianças cultuarem ao Senhor junto com toda a igreja. Nunca foi um problema as crianças chorarem no momento do culto. Nunca foi um problema famílias terem muitos filhos. Somente no nosso tempo, na nossa época, é que isso é um problema. Então você vê pastores e líderes ensinando que as famílias não precisam ter muitos filhos, que elas podem se preservar, reservar ali as suas forças para viver uma vida sem filhos ou uma vida com poucos filhos. Você vê um esforço muito grande, como relatado aqui no vídeo, para que as crianças sejam retiradas do culto ao Senhor e sejam privadas do ensino da palavra de Deus, porque assim, na salinha não existe ensino da palavra de Deus. Particularmente, eu sou totalmente contra a salinha de criança. Primeiro, porque as crianças precisam cultuar o Senhor, como nós já falamos. Segundo, essa ideia de que as crianças cultuam a Deus na linguagem delas, elas escutam a palavra na linguagem delas, é bobagem. É bobagem. Se as crianças escutam os seus pais ensinando no culto familiar, ensinando a palavra de Deus, catequizando elas, então elas precisam também estar prontas para isso no culto ao Senhor com toda a comunidade, com todo o corpo de Cristo. E outra coisa, geralmente nas salinhas,
quem vai ensinar geralmente são mulheres. Mulheres que não são capacitadas teologicamente, mulheres que não são ordenadas, porque não existe pastora, não existe ordenação feminina, mulheres que muitas vezes vão ensinar de acordo com seu próprio entendimento. Isso quando há algum ensino, porque geralmente as crianças vão ali para pintar, para cantar musiquinha, para fazer tudo menos cultuar a Deus. Então, pais, vocês não estão cuidando dos seus filhos quando vocês mandam eles para a salinha. Pode parecer muito bonito, elas vão aprender na linguagem delas, mas elas não aprendem nada. O que vocês estão fazendo é privando o benefício que Deus dá ao seu povo, que é poder cultuar a Ele. Os seus filhos, eles vão crescer e vão odiar a igreja por culpa sua. E aí você vai dizer, onde que eu errei? Você errou quando não permitiu que os seus filhos cultuassem ao Deus que você diz amar, ao Deus que você diz servir com toda a sua vida, com toda a sua família. Sozinho, ele não vai pra salinha. Olha, tem uma salinha à parte ali. Quando eu entrei na salinha à parte, tinham muitos bebês, assim, crianças de entre 3 e até 2 anos, mais ou menos. As mães, uma telinha pequenininha ali passando o culto. Ninguém conseguia ouvir nada, obviamente, porque nem você querendo, põe... né? Exato, e você põe um monte de criança. Uma coisa é a criança assistindo o culto, outra coisa é um monte de criança ali. Elas não brincavam, conversavam. E aí, sabe o que eu percebi, assim? Eu percebi uma estratégia satânica ali. E dupla, né? Exato. Sim, isso é estratégia de Satanás e muitas pessoas dentro da igreja são instrumentos de Satanás para privar as crianças de poder aprender o evangelho verdadeiro de Cristo. Inclusive, alguns pais são instrumentos para privar seus filhos de receber a palavra do Senhor. É dupla, porque você exclui a criança e exclui a mãe. E isso é uma estratégia que já tá... Lembra de Faraó? Quando o Senhor fala, ó, deixa o meu povo ir, ele fala, vocês estão pensando em adorar? Faz o seguinte... Trabalho. Muito trabalho. Trabalho. E aí, não tinha mais tempo. Então, acabou o tempo. Aí ele fala, deixa de novo meu povo ir. Aí ele fala assim, não, vocês não estão com tempo. Vamos fazer o seguinte, vão os homens, entendeu? Vão só os homens adorar. Porque ele fala, deixa as crianças, né? Deixa as crianças e as mulheres. Aí depois ele fala, vai, mas aí deixa os seus bens. Então, se a gente olhar, não mudou, a estratégia satânica é a mesma, entendeu? É ainda que vou te atolar, você vai ficar sem tempo, não vai sua família inteira, os homens vão tratar das coisas espirituais, das coisas teológicas, das coisas do Senhor, mulheres e crianças ficam pra trás, e velhos ficam pra trás, porque... Aqui eu não concordo muito com o que ela falou, porque não faz muito sentido tentar vincular ali com a época do Egito. Mas, de fato, é uma tentativa de privar tanto as crianças quanto os pais dos benefícios do culto ao Senhor. Assim como aconteceu inúmeras vezes na história da igreja, tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento, a história da igreja em si, ela mostra isso. Mas assim, ela falou aqui que a teologia é coisa dos homens. Todos os membros precisam aprender teologia, mas aqueles que lideram a igreja são os homens. Isso não quer dizer que as crianças elas têm que ser deixadas de lado e que as mães precisam ser deixadas de lado. Muito pelo contrário. Como é que ele vai caminhar no deserto? Não, deixa aqui, deixa pra trás. Só que Deus é uma família. Então o pai vai com o filho e o Espírito tá junto. Eles são um só. Não vai um, não vai ninguém. Entendeu? É exatamente isso. Se a minha família não pode cultuar a Deus comigo, se o meu filho não pode, se a minha esposa não pode, então é melhor que eu procure uma igreja onde isso é possível. E acredite, há muitas igrejas onde as crianças não são privadas do culto ao Senhor. Muito pelo contrário, elas permanecem no culto e até mesmo o sermão é direcionado a elas também. O pastor que está ali pregando, ele prega para as crianças compreenderem também. E é um sucesso. As crianças vão crescendo e vão aprendendo a se comportar. E assim que o culto acaba, elas sabem dizer tudo o que foi exposto no sermão. Diferente das crianças que vão para essa linha, que muitas vezes nem sabem o que aprenderam, porque não aprenderam, na verdade, né? Tem um caso muito interessante em uma igreja que eu congreguei, que certa vez uma família não quis mandar os filhos para essa linha, eles entenderam que não deveriam enviar os filhos para a salinha das crianças, e aí uma amiguinha deles da igreja chegou assim neles falando assim, vocês não vão para a salinha? Como assim? Vamos lá brincar, a gente tem que brincar. Então veja qual a perspectiva de crianças que vão para a salinha, que é uma brincadeira, que é o momento ali de brincar. O culto não é um momento de brincar. Não é porque são crianças que elas não têm a obrigação de cultuar ao Senhor. E isso é responsabilidade dos pais. São os pais que precisam orientar os seus filhos, ensinar os seus filhos o caminho certo a se seguir. Oh, it's only because
Muito bom. Muito bom, glória a Deus, glória a Deus. Esse vídeo é da Sexta Igreja Presbiteriana, se eu não me engano é a Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do reverendo Everton Toca Chique. É uma igreja bíblica, uma igreja totalmente centrada no evangelho, uma igreja que eu indico a você, se você é da região, visite, cultue e seja membro dessa igreja, porque é uma igreja bíblica. Nós acabamos de falar a respeito das crianças participando do culto, e aqui nós vemos um exemplo claro de uma igreja que entende que as crianças são parte do corpo de Cristo. As crianças, elas precisam cultuar ao Senhor, as crianças precisam louvar a Deus, porque delas vem o verdadeiro louvor, vem o louvor sincero que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Muito bom ver uma igreja bíblica, uma igreja que preza pelo verdadeiro culto a Deus e também por aquilo que a palavra ensina, né? Uma igreja que não priva os filhos da aliança de poder prestar o bom e verdadeiro culto a Ele, ao Senhor da igreja. Pois bem, meus queridos, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. É muito importante a sua participação, a sua visualização, a sua curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative os sininhos para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo e nos ajude compartilhando, enviando para aquele amigo que precisa assistir esse vídeo, que precisa ali entender algum ponto teológico que ainda não entende. Compartilhe no grupo da sua igreja, divulgue lá, fale que nós estamos começando aqui com esse canal. Toda ajuda é bem-vinda. Se você quiser nos ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Lembrando mais uma vez que esse vídeo é patrocinado, sim, patrocinado pelo Instituto Reformado Zacarias Ursino. Se você quer aprender boa teologia, teologia centrada no Evangelho, na Palavra de Deus, uma teologia que não vai te fazer seguir um caminho totalmente controverso ao das Escrituras, então se inscreva em um de nossos cursos. Eu tenho certeza que você será muito edificado e será capacitado para edificar também o corpo de Cristo na sua igreja local. Bem, queridos, agora sim chegamos ao fim do vídeo. Não esqueça, se você tiver alguma pergunta, algum vídeo que você queira que eu reaja, envie lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição. E que Deus abençoe você, eu te vejo no próximo vídeo.